Bem-vindo, bem-vinda a essa aula daqui da fotografia sem enrolação. Nessa série de aulas do Avance na Fotografia, para você saber mais sobre foto e edição de imagem. Hoje vamos falar sobre cores marcantes. Nela você vai entender melhor como pode equilibrar as cores para ter mais harmonia na sua imagem. Com isso, você vai perceber que existem certas combinações. Então, é por isso que você precisa saber melhor como equilibrar essas cores para não ficar sem contexto, para não ficar aquela foto desequilibrada em relação às cores, que não tem harmonia, não que esteja conversando entre elas. Isso é muito importante. Então entenda que essas cores você pode usar tanto na fotografia, quanto numa pintura, quanto numa arquitetura, quanto também numa roupa, uma combinação de roupas por conta da cor. Então isso tudo amplia a sua visão para você ver não só na foto, porque existem esses tipos de combinações na natureza, em alguns objetos, na moda, na arquitetura, no teatro, no cinema. Então é isso que você precisa captar, treinar o seu cérebro para perceber melhor o que está à sua volta, ok? Então eu vou apresentar para você aqui o círculo cromático. Se você não conhece o círculo cromático, ele é composto por 12 cores, no qual nosso cérebro, nossos olhos conseguem reconhecer essas cores. São 3 cores primárias, que são o amarelo, vermelho e o azul. 3 cores secundárias, que é a mistura das cores primárias, e as terciárias, que é a junção de uma primária e 2 secundárias, fazendo com que tenha combinações entre elas. Eu acredito fortemente que quando criança você já deve ter brincado com tinta guache, com mistura de cores, de tintas, e com isso você já tenha certas combinações, entenda o básico em relação a isso. Mas aqui você vai ver um pouco mais avançado sobre as cores e também as possibilidades que é possível fazer com elas. Então existem aqui, como você pode perceber, eu estou no site da própria Adobe, ok? Como pode colocar roda de cores, o gerador de paletas na internet agora, que você vai ver, vai cair nessa página, é totalmente gratuita. Você vai precisar talvez fazer um login, se cadastrar apenas para ter mais acesso em mais coisas, né, que a Adobe proporciona em alguns aplicativos, como Photoshop, Lightroom e outros mais, ok? Existem mais de um tipo de combinações de cores. Como você pode ver aqui, tem análogo, monocromático, tríade, complementar, composto. Aí tem as sombras e personalizado. Vamos falar de cada uma delas. E aqui também ele me dá a possibilidade de extrair uma imagem, que logo à frente eu vou falar e vou colocar uma própria imagem para você perceber também como ele reconhece as fotos, ok? Então, para começar, vamos falar do análogo. O análogo nada mais é que são as cores próximas delas. Então, se eu quiser pegar e movimentar, como você pode perceber aqui, por mais que eu esteja distanciando entre elas, mas o que elas têm em comum? A tonalidade, essa suavização. No momento que eu trouxer para cá, pode perceber com que elas também se afastem, fazendo com que seja análogo. Aqui eu consigo fazer essa brincadeira em relação às próprias cores. Então, veja como elas se conversam. Posso pegar, puxar um para cá, mas viu como ela já automaticamente já me diz o que seria melhor, no qual se eu quero um azul, mais um outro azul mais suave, mais claro, e no qual ela me dá mais opções de cor que faça sentido com as cores que eu queira fazer
essa brincadeira. Então, posso pegar aqui, juntar. E é aquilo, vai brincando. Então, para você entender melhor, análogo a isso. No qual são as cores próximas, nas cores com as tonalidades próximas, que conversem em relação a elas. Então tome cuidado, às vezes, de você deixar uma cor que não faça sentido com a outra, ok? E aqui o próximo é o monocromático. O que seria o monocromático? Você sempre perceba aqui em relação às paletas de cores. Então, o que seria? Ó, são 3, no qual ele me mostra uma cor mais clara, no qual uma cor mais neutra e uma cor mais escura, no qual aqui ó, eu posso brincar. E como você pode perceber, por ser monocromático, ela tem esses meios aqui, um mais escuro, um meio tom e um pouco mais claro. Aí no qual aqui ó, eu consigo fazer essa brincadeira. Mas como disse e repito, perceba como é que ela está basicamente quase na mesma tonalidade e na mesma cor. Se é só azul, é só azul. Se é verde, é uma outra combinação de verde. E assim por diante. O próximo é o tríade. O tríade normalmente são 3 cores. São a combinação de 3 cores. Então, eu pego qualquer um desse aqui e faço essa brincadeira, no qual automaticamente aqui a ferramenta já me mostra as outras opções que são possíveis fazer com essa combinação de cor. Então basta você vir aqui e brincar com ela. Ó, como você pode ver a paleta de cor, aqui já fica um pouco mais alegre. E assim nós vamos brincando sucessivamente. Ah, não quero esse azul, eu quero um pouco mais claro. Então posso trazer para o meio. Posso esticar um pouco mais para ficar um pouco mais saturado. Tudo isso faz com que você tenha combinações diferentes de cores. Tudo bem? Então veja como você pode ter várias opções e ideias de como pode fazer com cada cor. Ok? E aqui o próximo é complementar. O complementar nada mais é aqui o composto do círculo. Então se eu quero um vermelho, ele vai me mostrar o verde. Se eu quero um azul, ele vai me complementar com um amarelo. Então se eu quero um pouco mais laranja, ele vai me dar um pouco mais de ciano. Então automaticamente isso altera, fazendo com que você tenha ideias de cor, de complemento aqui, ó, como você pode perceber. Então nisso tudo você pode entender que é possível fazer várias combinações com vários tipos de combinações. E isso poucas pessoas ensinam. E é isso que eu quero mostrar para você. As possibilidades que existem na fotografia. Não é só a técnica, mas também a visão ampla que existe em nossa volta. Ok? Então, o complementar isso é o que está ao lado oposto da cor, do círculo cromático. Ok? E o composto seria o que? As 5 cores no qual elas se conversam. Como você pode ver, você sempre vai movimentar um com que seja, ó, esse aqui é o principal. E aqui ele me mostra as combinações que eu tenho em relação às outras cores. Sempre vai mudando, alterando e automaticamente ela altera junto, fazendo com que tenha as cores compostas em relação a isso. Então brinque no qual você vai ver as possibilidades, ok? Então treine. O próximo é o que é a sombra. A sombra nada mais é, ó, como você pode ver aqui na própria paleta, é uma cor, no qual por ser sombra ela se torna escura, sempre de preferência. Ó, posso trazer mais para cá, ó. Ela tem a paleta um pouco mais escura, do azul, muito mais escuro, e aqui vai clareando porque ela vai puxando para cá. Mas por ser sombra, ó, a variação de cor, como não sei do seu monitor, não sei se você está assistindo pelo celular, mas aqui ele mostra, aqui está muito perto, muito próximo, mas ela é diferente. Aqui mostra uma camada diferente de cor, né, sobre a divisão dela. Então, se você está com dúvida em relação a que cor, até mesmo para pintar a própria parede,
aqui tem várias possibilidades e opções de você ver de que cor, não é somente as 12 cores que existem no círculo cromático. Elas são as principais, mas, como você sabe, da mesma forma a cor pode ser um azul ou um verde, tem um verde claro, verde escuro, um verde mais fluorescente, tem vários tipos de verde, né? Então é um verde e derivações do próprio verde, ok? E aqui é o personalizado. O personalizado é no qual eu vou escolher em relação ao que eu quero. Ó, eu vou pegando 1, 2. Aqui eu sou livre em relação à própria combinação das cores. Então eu vou escolher o que seria legal. Ele não me dá a possibilidade, ele não vai mudando automaticamente. Aqui eu tenho, ó, total controle de cada pontinho aqui. Normalmente são 5, né? Então, ó, se eu quero fazer uma estrela, se eu quero deixar um mais claro, outro escuro, com uma cor nada a ver. Então, aqui ele me dá a possibilidade da criação. Tá? Agora, se está certo ou errado, aqui ele informa melhor as combinações corretas em relação a isso. Tudo bem? Então, para ficar mais claro do que isso, é só praticando. Entra no site gratuito da própria Adobe e brinque. Brinque com isso para você ver nas suas fotos, no seu ambiente, quais tipos de combinações de cores existem. Ok? E agora vou falar sobre como extrair uma imagem e automaticamente ele vai reconhecer. Não será sempre correto, mas terá outros tipos de cores que talvez você nem perceba que está na sua imagem. Então a melhor forma é aqui. Cliquei, extraí uma imagem, aí eu vou selecionar um arquivo. Aqui, um grande exemplo. Como você pode observar, onde está essas bolinhas aqui, ele está informando as cores que está na foto. Então aqui do lado eu consigo ver perfeitamente quais são as cores predominantes na foto. Então eu tenho esse verde escuro, que é daqui da sombra da vegetação, um verde mais claro, que é daqui, né, que é por conta dessa vegetação que está um pouco mais iluminada, aqui que é a pele, e aqui é em relação às cores do vestido, que como você pode perceber, existe uma variação do próprio vermelho no vestido, né, por estar um claro, né, dá um realce, e outro mais escuro, pelo fato de estar dobrado aqui, informa que o vermelho está mais escuro por estar na sombra. Ok, então veja como é simples. Vou trocar para uma outra imagem. Um grande exemplo, essa foto aqui. Como você vê, tem a predominação do verde, tem do rosa, do azul, né, também, que é da roupa dela. Deixa eu ver se consigo abaixar aqui. Ah, consigo aqui, ó. E aqui embaixo me mostra também toda a paleta, né, que eu acho melhor olhar aqui para não ter problema, que fica mais fácil. Então, aqui ó, me mostra a questão do tronco, que também eu poderia tirar, né? Se eu tirasse, qual seria a predominância? Seria aqui o rosto dela. Então eu fiz essa combinação. O que eu vi nessa imagem? Eu vi mais o verde, esse rosa, já que ela estava com o azul. Então é uma cor complementar em relação a isso aqui, o azul com um pouco do vermelho, né? Porque para mim estava vermelho, né? E se tornou um rosa por conta da luz, né? Então ela altera em relação a isso, como eu falei, que nem aqui tem esse verde um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Então, às vezes, no momento que você está vendo uma predominância de uma cor diferente. E quando você vai fotografar, existem mais cores predominantes e você às vezes não percebe. Isso é normal. Mas o que está chamando mais atenção aqui? É o verde, o rosa e o azul. E é isso que importa. Isso aqui nem chama tanta atenção quanto esse daqui. Pelo fato de estar na vegetação, não chama tanta atenção. Porque aqui você já chega e já olha para os olhos, olha o rosto, a composição e toda a volta. Ok? Outra foto. Essa foto, por exemplo. Qual é a predominância dela? Foi o que eu vi. O branco, o amarelo, o azul e a cor de pele dela.
Mas aqui nem chama tanta atenção porque o azul está predominando mais. Ok? Então, como você pode ver aqui, ó, tem um azul, primeira cor, o amarelo. O que seria aqui? Essas combinações dela. Entendeu? O azul e amarelo. É uma combinação certa, que deixa a harmonia no qual você observar a foto. Tem aqui essa cor, que é a questão um pouco do mais amarelo aqui, está mais amarelado. Né? Eu quis deixar um pouco mais subexposta, sendo que essa foto é no Parque Ibirapuera, com uma luz natural. Você pode às vezes pensar que é até em estúdio, mas não é em estúdio. Né? Então tem que saber observar a luz e usar ao seu favor. O outro tipo de amarelo aqui, que é um pouco mais mostarda, e o branco, que é o fundo e tudo mais. E fora o tênis, né? Então, veja isso, entenda os tipos de combinações, como você pode usar ao seu favor, fazer esse equilíbrio para você conseguir ter fotos com mais harmonia, ok? Então, posso dar várias opções aqui de ideias, de fotos como exemplo, mas entenda que é simples. Basta você observar, entenda os tipos de cores, observe, veja até mesmo na própria roupa que você usa, se tem a combinação certa de cor ou em outro lugar, e preste atenção e use na sua foto, na sua fotografia. Tudo bem? Então, segue essas dicas, entre no site, pratique, coloque suas próprias fotos, veja quais são as predominâncias de cores e entenda o qual você prefere. Né? Tem uma aula anterior sobre temperatura de cor, sobre uma cor mais quente, mais fria, o qual que você gosta das tipos, né, de combinações de cores e use ao seu favor. Tudo bem? Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, marca um amigo e vamos avançar na fotografia, porque aqui é fotografia sem enrolação. E até a próxima aula.